Boa noite a todos vocês, irmãos e irmãs da Segunda Igreja Batista de Manaus. Olha, para mim é um grande prazer poder estar nesse culto deste domingo à noite com todos vocês e uma grande satisfação por ter sido convidado a participar dessa celebração com vocês. Uma celebração diferente, estamos aí num momento bem complicado da história da humanidade, mas eu creio que no momento devido isso tudo vai passar e nós vamos poder realmente experimentar da mesma comunhão que já era comum de todos vocês experimentarem. Para aqueles que não me conhecem, me permitam apresentar-me. Eu sou o pastor Alex Ferreira e também em meu nome, em nome da minha esposa Franciane e da nossa filhinha, a Heleninha, que está completando aí 1 ano e 6 meses. Quero cumprimentar e saudar todos vocês na graça, no amor e na paz do nosso Senhor Jesus. Estou contente em poder celebrar esse momento com vocês e eu gostaria de poder falar de uma maneira diferente. Eu gostaria de poder dizer que bom vê-los, mas já que não é possível isso, eu vou reformular essa frase. Então vou dizer para todos vocês que bom que vocês podem me ver nesse momento. Espero que tenhamos aqui um momento de grande adoração ao nosso Deus, de grande edificação espiritual para a vida de cada um dos irmãos e irmãs que me acompanham nesse momento. Eu gostaria de compartilhar um trecho da Palavra de Deus com cada um de vocês, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, e eu gostaria de ler dos versículos 38 ao 42 com você nesse momento. Lucas 10, de 38 a 42, diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Hoje eu quero falar com vocês e gostaria de passar alguns minutos com vocês abordando o tema o novo normal. Um novo normal. É possível que não somente eu, mas como quase todos vocês, se não todos vocês, já tenham ouvido essa expressão por diversas vezes nos últimos meses. Essa expressão, novo normal, ela está saindo do pensamento e da verbalização de não somente jornalistas, mas também de futuristas, de pessoas ligadas à educação, de até mesmo pastores. Passando por diversos segmentos da nossa sociedade, tem se falado com muita frequência sobre o novo normal. Eu confesso a vocês que fiquei muito... Como é que eu posso dizer? Fiquei muito encucado com essa expressão desde que comecei a ouvi-la na primeira vez. Novo normal, um novo normal. O que vem a ser esse novo normal? E os futuristas, as pessoas que têm a capacidade, estão dedicando tempo para fazer algumas análises para projetar como vai ser esse futuro pós-pandemia, eles têm usado essa expressão para falar sobre um mundo que nós vamos desbravar daqui para frente, que será diferente do mundo que nós vivemos até então. Um mundo que vai passar por mudanças comportamentais, mudanças relacionais, mudanças nas relações profissionais, dentre tantas outras áreas que ainda estão abordando como vai ser, imaginando, conjecturando como é que vai ser daqui para frente quando essa pandemia acabar. O fato é que essa expressão parece que veio para ficar, o novo normal. E quando eu, desde a primeira vez, como já disse, fui impactado por essa expressão, eu confesso a vocês que eu fiquei pensando e me questionei. Será se esse novo normal tem alguma coisa a ver com as Escrituras Sagradas? Será se eu consigo encontrar no pensamento de Deus alguma coisa que possa me tirar algumas dúvidas e possa me trazer algumas luzes sobre esse novo normal que a humanidade está falando, que está por vir? E eu confesso para vocês que eu fui atrás. E eu achei respostas para essas minhas indagações justamente no texto que nós acabamos de ler.
Essa visita de Jesus à cidade de Betânia, indo parar na casa de Marta e Maria, que eram irmãs, e que depois Jesus vai ter uma amizade muito forte com essa família, que também incluía Lázaro, e depois Lázaro essa família vai ser até alvo de um milagre das mãos de Jesus, que vai ser a ressurreição de Lázaro. Mas o que eu queria deixar para você, e quero discorrer nos próximos minutos com você, é sobre esse novo normal. Porque eu descobri, estudando essa passagem, que o novo normal que estão falando agora, que vai acontecer no período pós-pandemia, eu já percebi, à luz da palavra de Deus, que esse novo normal ele já foi apresentado por Jesus há cerca de 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, numa visita à casa de Marta e Maria, Jesus já trouxe algumas instruções sobre como é o novo normal com ele. E eu creio que nós já podemos aprender algumas grandes lições também nesses nossos dias com Jesus. A primeira dessas lições que eu quero deixar desse novo normal que nós podemos viver com Jesus, o novo normal de Jesus, é que nesse novo normal do Mestre, a agitação ela é trocada pela quietude. A agitação é trocada pela quietude. E eu tenho razões para mostrar isso aí para vocês através desse texto bíblico. No versículo de número 41 que nós lemos, e me permitam repetir com vocês, há uma repreensão de Jesus a Marta. Ela vai se queixar a Jesus, dizendo que Maria, sua irmã, não estava ajudando no meio de tanta ocupação que ela estava tendo ali naquela casa. E Jesus responde da seguinte forma para Marta: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. E aqui eu faço uma parada para falar com você. Jesus vai mostrar agora e começa um grande ensinamento para Marta e que chega para nós hoje. O novo normal de Jesus é justamente aquele que troca toda a agitação pela paz que vem dele, pela paz que vem de Jesus. Eu costumo sempre dizer que Marta tinha recebido em sua casa ninguém mais, ninguém menos do que aquele que lá no livro de Isaías foi chamado de o príncipe da paz. Mas o príncipe da paz estava diante de uma mulher que não tinha paz nenhuma naquele dia. E possivelmente era o seu modus vivendi, era a sua forma de viver. Era uma mulher que vivia agitada. Eu sempre digo, Marta não vivia só ocupada. Marta vivia ocupada, preocupada, agitada e inquieta. Você consegue se perceber dentro de alguma dessas qualidades de Marta? Ocupada, preocupada, agitada e inquieta. Era assim que Marta estava naquele dia. E eu não tenho medo de errar que talvez Marta fosse a forma que ela vivesse todos os dias da sua vida, com muita agitação. Mas agora Jesus estava dizendo que o príncipe da paz, ele não traz agitação. O novo normal de Jesus troca a agitação por quietude. E como nós estamos vivendo num mundo que precisa desse novo normal de Jesus, um normal que traga paz, que traga quietude aos corações tão agitados. E não é só das pessoas no mundo lá fora. Muitos cristãos estão passando por sérios problemas emocionais, sérios problemas comportamentais, com grandes perdas em suas vidas, porque não conseguem ter um momento de quietude, não conseguem desacelerar, não conseguem trocar a agitação pela paz que podemos encontrar com aquele que visitou a casa de Marta. Eu recebi recentemente, e eu gosto dessas coisas, e talvez por isso um amigo meu tenha me enviado um vídeo que falava de um dos grandes inventores que a humanidade já viu. O nome dele, Nikola Tesla. Eu não sei se você já ouviu falar de Nikola Tesla. Mas para você ter uma ideia, talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas você vai saber muito bem do que se trata desse grande inventor se eu disser para você que se você ainda tem um rádio na sua casa, Nikola Tesla foi o inventor do rádio. Se você tem uma lâmpadas fluorescentes na sua casa, esse homem também foi o inventor das lâmpadas fluorescentes. E se você já fez vários exames aí no decorrer da sua vida e já tirou aí alguns ou vários raios-x, saiba que possivelmente o inventor do raio-x também foi Nikola Tesla.
E é interessante notar nesse vídeo que o meu amigo me enviou e que eu tive o prazer de vê-lo, que dizia que Nikola Tesla afirmava que a maioria das suas invenções surgiram no momento de silêncio, no momento em que ele estava a sós, refletindo, pensando. Era nesses momentos que a sua cabeça começava a fluir coisas grandiosas que poderiam beneficiar a humanidade. E olha quanta coisa boa, e olha, muitas outras invenções, a corrente alternada e tantas outras coisas aí que seria até complicado descrever e enumerar, mas que foram feitas por esse homem. Mas ele dizia certa feita o seguinte, essa frase me marcou que estava nesse vídeo que eu acompanhei. Ele dizia o seguinte: a maioria das pessoas está tão absorvida na contemplação do mundo exterior que está totalmente alheia ao que está passando dentro de si mesma. Olha só, essa frase não foi dita por um cristão, mas olha quanta profundidade e quanta grandeza tem nessa frase. As pessoas estão tão absorvidas com o mundo exterior, com as coisas que estão acontecendo ao redor, com os problemas, com o trabalho, com as dificuldades, com as doenças, com a pandemia, que não conseguem agora olhar para dentro de si mesmo e passar por um estado contemplativo de si mesmos. É interessante a gente parar um pouquinho para pensar sobre isso, porque o novo normal de Jesus é aquele que foi ensinado lá para Marta cerca de 2000 anos atrás e que a humanidade e que muitos cristãos e que a Igreja do Senhor precisa conhecer esse novo normal e viver esse novo normal, que diz: a agitação tem que ser trocada pela quietude. Eu pergunto para você refletir um pouco. Você tem separado constantemente, diariamente, um tempo para você refletir, para você meditar, para você respirar fundo, para você pensar nas coisas de Deus, para você pensar sobre a sua vida interior e propor mudanças, melhorias e aperfeiçoamentos? Você tem feito isso com constância? Se a resposta é não para essa pergunta, é porque você está vivendo muito agitado. E esse novo normal que os futuristas estão falando, parece que ele transforma o mundo num mundo mais pilhado do que ele já é. Mas o novo normal de Jesus é um mundo que quer trocar toda a agitação que você está vivendo pela quietude, pelo silêncio e pela paz que somente em Jesus nós podemos encontrar. Pense a respeito disso. Jesus quer fazer algo maravilhoso nas nossas vidas, mas às vezes você está tão agitado, você está tão ocupado, você está tão frenético, que parece que não há espaço e nem concentração da sua parte para deixar Jesus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Novo normal de Jesus, lembre-se disso, é aquele que vai trocar toda a agitação da sua vida por quietude e paz. Foi dessa forma que ele repreendeu Marta. Marta, Marta, você está inquieta, agitada, ocupada e preocupada. Irmãos, irmãs, está na hora de desacelerar, está na hora de viver a paz que em Jesus nós podemos encontrar. Essa paz que nós pregamos para o mundo, mas muitas vezes ela não é encontrada dentro de nós mesmos. Está na hora de viver esse novo normal de Jesus, que é caracterizado pela quietude em vez da agitação. Ok? E também tem mais outra lição que nós podemos receber nessa visita de Jesus à casa de Marta e Maria. Essa outra lição é a seguinte, eu acho isso muito interessante. E eu poderia transmitir essa lição para você com a seguinte expressão: além de, nesse novo normal de Jesus, ele troca a agitação que estamos vivendo pela quietude que somente nele nós podemos encontrar, também tem algo importante como lição que nós podemos absorver dessa visita de Jesus à casa dessas mulheres. É o seguinte: eu aprendo aí nessa visita de Jesus à casa de Marta e de Maria que não basta apenas nós termos Jesus por perto, mas é preciso nós pararmos para ouvi-lo. Não basta apenas ter Jesus, é preciso ouvi-lo. É interessante que a passagem inicial, versículo 38, que eu li com vocês ainda há pouco, diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado, era Betânia,
onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Ela era anfitriã, ela estava à espera de Jesus. Ela possivelmente convidou Jesus para ir até a sua casa e ficar lá, se hospedar, se alimentar, conversar, passar um tempo lá. Mas ao receber Jesus em sua casa, Marta não tinha tempo para Jesus. A tal ponto de Jesus detectar: Marta, você está muito ocupada, você está muito inquieta. Aliás, ela mesma disse que, a própria Bíblia diz que Marta estava ocupada com muito serviço de casa. E o que acontece, irmãos e irmãs? Prestem bem atenção. Essa ocupação, essa agitação não impediu dela convidar Jesus para estar na casa dela. Ele foi até lá. Ele estava lá com Marta e Maria. Mas não Marta e Maria estavam lá com ele, somente Maria estava aos seus pés ouvindo Jesus. Marta não parou para ouvir Jesus. Marta o hospedou. Marta o recebeu. Mas Marta não o ouviu. Tem algo importante que é digno da nossa consideração nesse momento. Muitas pessoas, há muito tempo atrás, e eu estou falando com você e você sabe muito bem disso, há muito tempo, em algum momento da sua vida, você recebeu Jesus no seu coração. Você recebeu Jesus no seu viver. Mas isso não é a garantia de que você está ouvindo a Jesus em sua vida. Uma coisa é recebê-lo, outra coisa é ouvi-lo. Marta o recebeu em sua casa, Marta o hospedou, mas Marta não o ouviu. Eu tenho chamado essa parte dessa consideração da vida de Marta, do enigma de Marta. É assim que eu chamo isso aí. O enigma de Marta que eu criei diz assim: o que é mais importante? É hospedar Jesus ou escutá-lo? Como é que você responderia essa pergunta? Talvez de bate-pronto você diria: o bom é os dois, pastor. O bom é os dois, de fato. Mas Marta só realizou uma. Ela hospedou Jesus, ela recebeu Jesus em sua casa, mas ela não conseguiu parar para ouvi-lo, para escutá-lo. Muitas pessoas já receberam Jesus, como eu falei, mas muitas pessoas vivem sem querer. Muitos cristãos espalhados pela face da terra vivem dizendo que tem Jesus em seus corações, mas que a sua vida, a conduta, suas decisões não estão condizendo com alguém que verdadeiramente para escutar a voz de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para esse ponto porque eu tenho tido a experiência de aconselhar muitas famílias, muitos casais, muitos jovens, e o que a gente percebe é que são famílias que têm dezenas, 5, 10, 15, 20 anos de vida de igreja, são jovens que nasceram, como nós dizemos, dentro da igreja, nasceram em lar cristão, mas quando a gente para ouvir o que essas pessoas dizem, nós percebemos que elas não escutam a voz de Deus no seu dia a dia. Isso é preocupante. Isso é assustador, porque uma coisa é receber Jesus, a outra coisa é escutá-lo. São coisas bem distintas, são coisas bem diferentes. E eu quero passar alguns minutos com você dizendo quão é importante nós ouvirmos a voz de Deus, e ainda mais que o mundo parece que amplia num caos real e que a gente faz parte, a gente está nesse mundo. Muitos estão e já receberam Jesus, mas não estão escutando Jesus. Lá em Marcos capítulo 9, eu creio que no versículo de número, não sei se tem aqui, no versículo de número 7, a passagem, a partir do versículo 1 de Marcos 9, vai falar sobre o acontecimento da transfiguração que aconteceu naquele monte onde Jesus levou Pedro, Tiago e João. E ali eles tiveram a percepção e viram a Elias e Moisés, e depois eles foram envolvidos em uma nuvem, e dentre essas nuvens ouviram uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, se referindo a Jesus que estava ali com eles. A ele dai ouvidos. Eu tenho a impressão que essa frase que veio dos céus ecoou pela vida dos discípulos que estavam ali com Jesus, aqueles 3 discípulos, por toda a história deles.
Esse é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. Parem para escutá-lo. Não basta só andar com Jesus. Aqueles discípulos passaram 3 anos, dia e noite com Jesus. Aonde Jesus ia, eles estavam. Houve um laço, houve um acompanhamento, houve um aprendizado. Mas Deus estava dizendo para eles, não basta vocês dizerem que estão lado a lado com Jesus, é preciso vocês ouvi-lo. É preciso que vocês ouçam o que Jesus está dizendo, o que ele está ensinando, o que ele está pregando, o que ele está transmitindo para vocês. E olha, 2000 anos passaram. E quantas pessoas continuam tendo problemas na questão de aceitar ou ouvir a voz de Deus? Quantos pecados não são cometidos porque você não ouve a voz de Deus? Quantas opções erradas não são feitas? Quantas decisões errôneas não são tomadas porque você simplesmente não quis ouvir a voz de Deus? Isso diz respeito a você? Marta estava convidando e recebeu Jesus na sua casa, mas ela não queria ouvi-lo. Somente Maria, sua irmã, estava ouvindo, mas Marta não conseguia parar para ouvi-lo. O novo normal de Jesus, ensinado há 2000 anos atrás, nos diz que não basta só recebê-lo, é preciso você ouvi-lo. Eu quero dizer algo muito importante para você. Eu gostaria que você gravasse isso na sua mente e no seu coração. Antes de Deus usar as suas mãos, Deus quer ter acesso aos seus ouvidos. Antes de usar a sua própria vida, Deus quer ter acesso à tua vida através dos seus ouvidos. É importante que você aprenda a ouvir a voz de Deus. Eu me lembro que na maioria dos livros proféticos sempre você vai encontrar a expressão "E assim falou o Senhor", "E assim disse o Senhor". E os profetas estavam ouvindo atentamente para que pudessem depois transmitir aquilo que o Senhor estava falando para o povo. Mas eles só poderiam transmitir se antes eles parassem para ouvir. Como pode um pregador falar em nome de Deus se ele não consegue parar para ouvir a voz de Deus? Como é que pode um cristão dizer que está cumprindo a vontade de Deus na sua vida se ele não consegue parar para escutar a Deus? Preste muita atenção nisso. Pense bem sobre isso. O novo normal de Jesus diz, olha, não basta recebê-lo. Não basta dizer que anda com ele, não basta dizer que é membro de uma igreja, não basta dizer que tem um ministério, não basta dizer que tem responsabilidades na igreja. É importante que você diga, eu recebi, mas antes de agir, eu cedo meus ouvidos para Jesus, para que eu possa escutá-lo, para que eu possa ouvir as palavras dele. Você tem ouvido a voz de Deus? Ou você só tem ouvido a sua voz? Ou quem sabe tem ouvido a voz de tantas outras pessoas próximas de você, no mundo afora? Talvez você esteja ouvindo muito televisão, ouvindo muita música, ouvindo muito pessoas erradas. Eu quero convidar você para viver esse novo normal de Jesus, que diz que nós devemos primeiramente ouvi-lo, para que depois possamos obedecê-lo, para que depois possamos servi-lo. Ok? Então, olha, esse novo normal de Jesus diz que nós devemos trocar a agitação por quietude. Esse novo normal de Jesus nos ensina a entender que é preciso ouvi-lo, não somente recebê-lo. E eu quero deixar mais uma grande lição que eu consigo perceber nessa passagem da visita de Jesus na casa de Marta e Maria. A terceira lição é essa. Eu aprendo com Jesus. E eu gostaria muito que você aprendesse essa grande lição. Que o novo normal, decretado por Cristo há 2000 anos atrás, ensina que a espiritualidade é a parte mais importante da sua existência. O novo normal de Jesus ensina que a sua espiritualidade é a parte mais importante de toda a sua vida. Você sabia disso? Jesus transmite uma grande lição no final dessa passagem que nós lemos, dessa visita de Jesus à casa daquelas mulheres. Ele diz o seguinte, versículo final da passagem que nós lemos diz assim: todavia, apenas uma coisa é necessária,
E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Tem um ensinamento muito rico que eu gostaria de que você atentasse para ele nesse momento. Jesus, diante de Marta e de Maria que estava aos seus pés, ouvindo com atenção, Jesus se volta para Marta e apontando para Maria, dizendo: Marta, Marta, você está ocupada, preocupada e agitada com muitas coisas. Mas olha, uma só coisa é o que importa, é o que mais importa. E essa coisa Maria escolheu e não será tirada jamais isso dela. E o que foi que Maria escolheu? Escolheu estar aos pés de Jesus para ouvir a instrução da alma dada pelo Filho de Deus. Jesus disse naquele dia para Marta o seguinte: Marta, não é que as outras coisas não sejam importantes, não é que a sua casa não seja importante, não é que a sua hospitalidade não seja importante. Marta, não é que a questão que as coisas que nós devemos alcançar nesse mundo não sejam importantes. E veja bem o que eu quero dizer. Eu não quero dizer para você que nada nesse mundo importa. Não, eu sei que seu estudo é importante. Suas conquistas profissionais são importantes. Suas promoções são importantes. Sua pós-graduação é importante. Seus sonhos são importantes. Mas Jesus me ensina nessa visita dele à casa de Marta e Maria que todas essas coisas são importantes, mas existe uma coisa que é muito mais importante, que deve ocupar a primazia das nossas vidas e de nossas energias e de nossas forças, que é estar aos pés de Jesus, que é estar submisso à vontade de Deus para adorá-lo, para servi-lo, para obedecê-lo, para amá-lo. E aí vem as palavras de Jesus que estão registradas lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é que só exista espiritualidade, só deve existir espiritualidade na sua vida, não. Você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa se relacionar com as pessoas, você precisa cuidar da sua família, você precisa sonhar, você precisa planejar, você precisa buscar outras e grandes conquistas. Mas Jesus ensinou uma coisa muito importante para Marta, para Maria, para mim, e eu espero que esse ensinamento chegue para a sua vida hoje, nesse momento atual que você está passando. Jesus está dizendo para você o seguinte: que a sua espiritualidade, que a sua relação com Ele é a parte mais importante da sua vida. Porque se você falhar, se você fracassar nisso, você pode ser super bem sucedido no restante, mas de nada vai valer a pena. Jesus, certa feita, contou uma parábola de um homem muito rico, que muitas colheitas e que colheu muita fartura. E ele ficava pensando: o que eu faço agora com tanta coisa? Eu vou ter que derrubar meus depósitos, construir outros maiores? De tanta coisa, de tantos bens, de tanta riqueza que eu tenho. E Jesus falou naquela parábola: louco, louco, hoje pedirão a tua alma. E tudo que tu tens, para quem será? Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a priorizar a nossa relação com Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. Porque quando nós fazemos isso, quando nós aplicamos isso em nossas vidas, quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar na tua existência, quando você coloca a sua relação com Deus, a sua vida diária de oração, a sua vida diária de prática de disciplinas espirituais, a sua vida diária e constante de leitura da palavra de Deus, quando você faz isso, sabe o que acontece? Deus acrescenta as outras coisas no seu viver. Deus acrescenta o que é necessário para a sua vida, mas Ele quer que a sua relação com Ele seja primazia na tua existência. Maria fez isso. Naquele dia, Maria colocou como prioridade na sua vida receber instrução para a alma dela. Ela precisava ouvir de Jesus o que Ele tinha para o coração dela. A casa, as ocupações, a comida, e o que mais fosse necessário, importante naquele dia, seria secundário. Você precisa reavaliar a sua escala de valores da vida. Porque muitas vezes Jesus está aparecendo lá embaixo nessa lista de valores.
e quando Ele ensina para nós que o novo normal que Ele quer que nós vivamos, que Ele decretou há 2000 anos atrás, implica em colocarmos a espiritualidade como a parte mais importante da nossa vida. A sua relação com Deus, eu pergunto, a sua relação com Deus é a coisa mais importante da sua vida? Ou ela é algo a mais em tantas demandas do seu dia a dia? Se você pudesse dizer em qual prioridade Jesus está no seu viver, em que colocação Ele estaria? É preciso você responder com muita serenidade essa pergunta. Essas são as lições que nós encontramos dessa visita de Jesus à casa de Marta e Maria. Marta, eu tenho certeza que ela continuou ainda muito agitada. Eu imagino que ela, muito do seu perfil de personalidade continuou o mesmo, mas ela não poderia dizer que ela nunca foi aconselhada que Jesus estava querendo implementar um novo normal na vida dela. Um novo normal que já fazia parte da vida de Maria, mas que ainda não fazia parte da vida de Marta. Talvez esse novo normal, não o que o mundo está prevendo, mas o que Jesus já ensinou há muito tempo atrás, ainda não faça parte da sua vida. É possível que o seu normal seja de muita agitação, seja de muita preocupação. É possível que o seu normal seja de uma vida que não para escutar a voz de Deus. É possível que o seu normal possa ser caracterizado por uma vida que Deus não é a prioridade, a espiritualidade, a relação com Deus não é a coisa mais importante da sua existência. E se isso acontecer, eu quero convidar você nessa noite a viver o novo normal de Jesus. O novo normal de Jesus é aquele que traz a paz, a quietude, onde há somente muita agitação e preocupação, muita ansiedade, muito temor. Está na hora de você começar a viver esse novo normal de Jesus. O novo normal de Jesus é aquele que nos ensina que nós precisamos parar para ouvir a voz do Mestre. Esse é o meu filho amado, Deus falou. A Ele deem ouvidos, a Ele escutem. Você tem escutado a voz de Deus? Você tem obedecido aquilo que Deus tem falado para você? O novo normal de Jesus é uma vida onde a sua relação com Ele é a prioridade, é a parte mais importante. Tudo depois vai ser secundário, vai continuar sendo importante, mas a coisa mais importante desse novo normal que Jesus ensinou é a sua relação com Ele. Eu desafio você a viver esse novo normal de Jesus a partir de hoje. Quem sabe você está encontrando essa minha palavra no meio de um momento muito delicado, agitado, preocupado da sua vida. Eu convido você a viver o novo normal da paz de Jesus. Quem sabe você tem vivido uma vida rebelde ou então uma religiosidade que não dá muito ouvidos a Jesus. Eu te convido a viver esse novo normal, onde você ouve a voz dele. Eu te convido, a partir de hoje, a viver esse novo normal de Jesus, onde você vai colocar a sua relação com ele como uma coisa mais importante da sua vida. Eu espero que, muito mais que as minhas palavras, Deus possa falar grandemente ao seu coração através dessa mensagem. E que a partir de hoje, você viva o novo normal que nós podemos viver com Jesus. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês através desse culto online. Que Deus abençoe grandemente a Segunda Igreja Batista em Manaus, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua família. Um forte abraço para todos vocês e Deus abençoe a todos.